Geralmente ele vai vir com uma doença e um problema, e nós vamos entrar aqui no meio desse paciente com seu problema e sua doença. Às vezes nós também temos problemas e doença, e isso é super importante nessa relação, tá? Então, gente, o que a gente precisa fazer como médico é tentar esquecer um pouquinho, tá certo, os nossos problemas e doenças e não deixar influenciar o nosso problema e doença aqui em todo o contexto do paciente. O paciente ele vai vir com sofrimento, muitas vezes ele vai vir cheio de dúvidas, pode até ser que o que ele esteja sentindo não seja algo que nós consideremos grave ou muito importante, mas está causando algum sofrimento. E a nossa função vai ter entrar nesse trinômio aqui, fazer parte desse trinômio de forma que ele fique assim, tá certo? Ele se complemente, tá? E não que seja algo para causar qualquer disruptura ou qualquer problema maior, tá certo? Para o nosso paciente. Essa vai ser a nossa principal função como médicos, tá certo? Então, na cardiologia, na hematologia, na endócrino, na neurologia, na área que vocês forem atuar e vocês forem avaliar, e quando nós nos formamos médicos, tem algumas coisas que a gente precisa saber de todas as áreas, tá? Então, assim, eu não posso dizer para um paciente que chegou com acidente vascular encefálico que eu não sou neurologista, eu não posso dizer para um paciente que chegou com infarto que eu não sou cardiologista, porque eu tenho que dar alguma condução pelo menos inicial, desse quadro clínico do paciente. Então, assim, a nossa missão, tá certo, gente? A missão de vocês, na verdade, nós como professores, vamos tentar ajudar, tentar identificar quais são essas condições que merecem um pouquinho mais da atenção de vocês. Infarto, eu acho que a gente consegue fazer isso. Acidente vascular encefálico, a gente consegue fazer isso. Algumas coisas, talvez, a gente não esteja conseguindo ainda colocar a importância da identificação precoce e o tratamento precoce para esses pacientes. Então, por exemplo, numa aula dessa que é de abordagem de linfadenopatia e esplenomegalia, talvez a grande questão seja eu diferenciar condições que podem ser ameaçadoras à vida, que podem inclusive ser infecciosas, e algumas condições que precisam de um tratamento mais rápido, como as condições neoplásicas malignas, como os cânceres. Então, dessa aula aqui, eu quero que vocês consigam identificar alguns fatores que apontem, poxa, esse paciente eu preciso perder um pouquinho mais de tempo, porque isso é uma infecção que pode colocá-lo em risco de vida, isso pode ser um câncer que eu preciso tratar precocemente, de repente esse paciente pode ter um prognóstico melhor, tá? Então, linfadenopatia são linfonodos de tamanho anormal, especialmente maior do que 1 centímetro e de consistência diferente do normal. Linfonodo, geralmente, a gente descreve como uma consistência fibroelástica. É firme, mas molinho, tá certo? E o tamanho deve ser maior do que 1 centímetro. Maior do que isso pode indicar que tem alguma coisa errada, mas não necessariamente que isso é uma patologia grave. Então, gente, nós temos diversos órgãos linfóides no nosso corpo, tá certo? Então, lá em cima, nós temos as adenoides e as amígdalas, aqui no mediastino nós temos o timo, temos diversas cadeias linfonodais que vocês podem acompanhar aqui em verde, com os vasos linfáticos. Infradiafragmático, nós temos o baço, que é um grande órgão linfóide e que vai ser um dos temas da nossa aula. Lembro que todo o nosso trato digestivo, estômago, cólon, intestino delgado, tem um sistema imune próprio, tá certo? Que é bem característico, vocês vão ter disponibilidade de estudar isso na imunologia, e a própria medula óssea. Então, todos esses daqui são órgãos linfóides, tá? São órgãos que eles podem aumentar de maneira reacional a algum quadro infeccioso, por exemplo, e podem aumentar também em algumas outras situações. Então, o que são esses linfonodos, né? Todos aqueles em verde que nós vimos na figura anterior. Então, eles são gânglios linfáticos, são pequenas estruturas que eles funcionam como filtros para substâncias nocivas. Contém células do sistema imunológico que ajudam no combate à infecção, tá certo? Destroem os germes e são transportados pelo líquido linfático. Aqui é
um linfonodo, gente, normal. O linfonodo, geralmente, ele é dividido na sua cortical e na medular. A medular é essa área mais clarinha. E no córtex é onde nós vamos encontrar os folículos linfóides, tá certo? Que são essas regiões aqui mais arredondadas que eu tenho um acúmulo de linfócitos. Então, para que serve o linfonodo? O linfonodo é como se fosse um pequeno filtro. Então, eu tenho um antígeno, eu tenho substâncias nocivas, eu tenho uma bactéria, ele tem um grande amplo, no nosso sistema linfático, eu tenho uma ampla região que acompanha mais ou menos os vasos sanguíneos para eu filtrar essas partículas. Então, eu tenho um antígeno que é estranho, eu tenho um lugar que tem vários linfócitos aqui que podem produzir um anticorpo para inativar esse antígeno. Eu tenho uma bactéria, eu tenho várias células do sistema imune aqui no linfonodo que vão conseguir combater essa infecção, por exemplo. Então, os linfonodos são estruturas extremamente importantes na defesa do nosso organismo contra agentes nocivos. E aí, quando é que vão me procurar, professor, com esse problema com aumento dos linfonodos, né, com linfadenopatia? Gente, não é uma condição relativamente rara, tá certo? Mas na atenção básica, os dados americanos são muito bons, os nossos dados brasileiros não tanto. A incidência anual é de 0,6%. Então, é uma minoria dos pacientes, na verdade, que vai procurar vocês com linfadenopatia, que o motivo da pesquisa clínica seja a linfadenopatia. Mas 1,1% desses casos, eles são relacionados à malignidade. Esse, gente, é uma das coisas que tem que ter atenção, tá? Quem chegou para mim com adenopatia, com linfadenopatia, eu preciso saber quem é aquele que pode ter doença neoplásica, quem é aquele que eu preciso perder um pouquinho mais de tempo com a minha história para tentar identificar uma possível doença neoplástica que pode, de repente, ser tratada se eu diagnosticar precocemente, tá? Ainda fizeram essa diferençazinha aqui, gente, que eu acho que é bem legal. Pacientes com mais de 40 anos, 4% pode ser malignidade. Então, paciente que tem mais de 40 anos é um paciente que merece um pouco mais de detalhamento da história. Paciente com menos de 40 anos, aí é bem raro que seja malignidade, eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, o que pode causar, tá certo, gente, linfadenopatia? Um monte de coisa, tá certo? Como na medicina, geralmente, cada alteração pode ser várias doenças que podem causar. Então, existe um mnemônico, tá certo, gente? Esse mnemônico é Miami, tá certo? E aí, o Miami vai diferenciar para a gente as 5 principais etiologias de adenopatia. Malignidades, I de infecções, A de autoimune, M de miscelânea, que são diversas doenças, e I de iatrogênica. Aqui nessa tabela eu coloquei algumas doenças que são importantes a gente citar. Por exemplo, de malignidades, eu coloquei as leucemias, os linfomas, as metástases dos tumores sólidos. Nas infecções, o que a gente tem que saber? Infecção por qualquer tipo de micro-organismo pode causar adenomegalia. Então, bacteriana, brucelose, doença da arranhadura do gato, as doenças sexualmente transmissíveis, como linfogranuloma venéreo. Gente, tuberculose no nosso meio é extremamente importante. Eu coloquei um slide, se eu não me engano, só sobre a tuberculose, porque aqui no Ceará, aqui no Brasil, é uma doença que é importante. Por vezes, a sua manifestação não vai ser pulmonar, vai ser no gânglio, tá certo? Eu vou ter uma tuberculose linfonodal, tá certo? Ou ganglionar. As doenças granulomatosas, como essa infecção aqui que é fúngica, a coccidioidomicose, ou a beriliose, histoplasmose, virais, citomegalovírus, adenovírus, os vírus que causam mononucleose infecciosa, como o EBV, diversos fungos, parasitas, como o Toxoplasma gondii, né, da toxoplasmose, eles podem causar adenomegalia, doença de Lyme, as doenças autoimunes, que é o outro grande grupo de doenças na medicina, dermatomiosite, doença de Still, lúpus eritematoso sistêmico,
miscelânea, que são doenças que a gente não consegue classificar junto, mas são doenças que podem acontecer, são um pouco mais raras também, como a doença de Castleman, as histiocytoses, doença de Kikuchi-Fujimoto, doença de Kawasaki, que vocês devem ter ouvido agora, que é uma síndrome, tá certo, pediátrica, que está sendo relacionada com o Covid. Aqui no Ceará tiveram algumas séries de casos, vocês devem ter lido um pouquinho aí, na literatura, e as iatrogênicas, que eu particularizei uma aqui, que são as medicações. Das medicações, depois eu vou colocar uma lista um pouquinho maior, mas a fenitoína é um anticonvulsivante que é muito importante, ela causa muitas coisas que podem ser desencadeadas por doenças hematológicas, como hiperplasia gengival, adenomegalia, citopenias. Então a fenitoína mexe muito com o sangue, tá? Então, de etiologia, gente, o que pode causar linfadenopatia? Lembrem do mnemônico Miami. Malignidades, infecções, autoimune, miscelânea e iatrogênica, tá certo? E aí eu tenho várias possíveis causas para cada uma dessas situações. Na minha história clínica, o que eu vou particularizar? Quando eu estiver conversando com o doente, o que eu preciso saber? Em primeiro lugar, a idade. Gente, obviamente, as adenomegalias na infância, a maioria deve ser reacional. Fez uma infecção de garganta, o local de drenagem da garganta geralmente são linfonodos cervicais. Então, aumentou, durante uma faringite, aumentou uma adenomegalia cervical. Obviamente, isso deve ser só uma linfadenite reacional que não vai me causar muito problema. Já vimos aquele ponto de corte de 40 anos. Pacientes com menos de 40 anos tem menos chance de ser malignidade. Mais do que 40 anos, mais chance de ser malignidade. Ainda digo mais, quanto mais idoso o paciente, aumenta a chance de ser maligno. Então, pega um paciente maior do que 60 anos com um linfonodo cervical, gente, dá importância para esse linfonodo sim, conversa direitinho para ver se tem alguma pista do diagnóstico, tá? O tempo e duração da adenomegalia, tá certo? Então, eu tenho uma adenomegalia, vocês já devem ter apresentado isso, problema no dente, tá certo? Tive uma dor de dente, alguma coisa, um abscesso periodontal, aumentou o linfonodo, fez antibiótico, procurou o dentista, tratou, fez o tratamento dentário apropriado e desapareceu. Isso foi reacional, tá? Mas eu tenho um linfonodo que está durando muito tempo, passa de 6 semanas, passa de 12 semanas, é um linfonodo que merece melhor atenção, tá? Eu tenho uma exposição, tá certo? Seja ocupacional ou ambiental. Fiz uma viagem recente para um lugar que é muito frequente ter uma determinada infecção. Por exemplo, uma pessoa viajou para o Brasil, que é uma região que é endêmica para a tuberculose. Isso é importante. Uso de medicação, nós vamos ver diversas medicações que podem causar adenomegalia. Então, a história medicamentosa do paciente é importante. Tomou vacina recentemente, às vezes toma BCG, a vacina da tuberculose, pode ter adenomegalia na região axilar, tá certo? Ambiente de trabalho, história familiar de neoplasia, o paciente está com um nódulo aqui na região supraclavicular esquerda, bem endurecida, o pai teve câncer de estômago, o irmão teve câncer de estômago, gente, deve ser câncer de estômago, tá? Então, história familiar para neoplasia é importante. Sintomas associados, porque eu posso ajudar a diferenciar diferentes etiologias e mesmo no caso das doenças autoimunes. Então, o paciente tem febre, perda de peso, sudorese noturna, pode ser uma infecção, pode ser um linfoma, tá? Exame físico, qual é a localização? É uma doença só no linfonodo, é só um linfonodo que está aumentado, é generalizada, esse linfonodo ele está endurecido, ele é pétreo, o crescimento foi muito rápido, ele está móvel, ele está aderido a planos profundos. Tudo isso é importante estar descrito na sua história, isso tudo é importante para a nossa avaliação. Então, gente, aqui em casa eu acredito que a imagem esteja melhor do que aqui para mim, tá certo? Aqui está um pouquinho borrado, mas, por exemplo, linfonodos, eles são órgãos de drenagem de alguns locais. Por exemplo, se eu tenho um linfonodo pré-auricular aumentado, ele pode ser de algumas dessas alterações. Por exemplo, eu tenho alguma coisa no escalpo, eu tenho alguma coisa na pele do escalpo que pode estar promovendo. Então, essa figura aqui vai resumir
cada localização, qual é o sítio de drenagem específico, para se eu tiver uma infecção, eu saber se está batendo essa infecção com a localização desse linfonodo, tá certo, gente? Queria chamar a atenção para alguns, tá certo? O linfonodo supraclavicular, geralmente é um linfonodo que é importante, tá certo? Então, os linfonodos supraclaviculares, eles vão drenar o trato gastrointestinal e o trato geniturinário e o trato pulmonar. Então, eu posso ter uma neoplasia sólida do pulmão, posso ter uma neoplasia lá do estômago, posso ter uma neoplasia até do trato genitário, que pode dar linfonodo supraclavicular. Geralmente, linfonodo supraclavicular é linfonodo patológico, não é linfonodo reacional. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum que seja muito importante. Os outros, gente, o que é importante é porque pode ter infecção que pode causar. Por exemplo, pré-auricular. Eu tenho infecção no escalpo, eu posso aumentar esses linfonodos, tanto pré quanto pós-auriculares. Eu tenho infecção na garganta, uma infecção periodontal, eu posso aumentar os linfonodos submandibulares e até axilares anteriores. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia que, dependendo da localização, eu posso ter linfonodos que vão estar aumentados de uma maneira reacional nos quadros inflamatórios ou infecciosos. Aqui é só uma figura, tá certo, gente? Obviamente é um senhor de idade já, com linfonodos que são visíveis em diversas localizações, tá certo? Então, diversas localizações, tá? Esse paciente é um paciente que merece uma história muito detalhada, porque a chance de ser uma doença neoplásica é uma chance muito grande. Nódulo infraclavicular, bem ali no cantinho, tá certo, gente? O nódulo no cantinho superior direito aí de vocês, tá certo? Então, os nódulos infraclaviculares também são nódulos que são bem importantes, tá certo? Porque geralmente não é um sítio de linfonodo reacional. Supra e infraclavicular geralmente são sítios de linfonodos que você deve dar importância, tá? Então, por exemplo, os linfomas podem cursar com lesão nessa região. Linfonodo axilar, obviamente, vai drenar muita coisa, vai drenar a mama, vai drenar o braço, tá certo? Então, em diversas condições, se eu tiver alguma ferida no braço, alguma inflamação no braço ou na mama, eu posso ter um aumento dos linfonodos axilares. Da mesma forma que eu posso ter um câncer de mama, que a metástase inicial pode ser do linfonodo axilar. Linfonodo epitroclear, que fica geralmente aqui na região mediana do braço, tá certo? Logo acima do cotovelo. Também é um linfonodo que geralmente é um linfonodo patológico. Gente, quando eu digo linfonodo patológico, eu não estou dizendo que é câncer, não. Estou dizendo que geralmente não vai ser só reacional. Vai ter alguma patologia importante. Esse epitroclear é bem significativo, tanto para doenças neoplásicas, mas uma coisa que chama bastante atenção também é a hanseníase aqui no nosso meio. Então, aqui um outro paciente com um linfonodo visível aqui na região axilar. Eu preciso examinar direitinho, saber se esse linfonodo é móvel ou não, preciso saber qual é a consistência. De cara eu vejo que é um linfonodo grande, gente, parece um caroço parece uma laranja, na verdade. Então, um linfonodo desse tamanho é um linfonodo que é muito suspeito. Tá certo? É um linfonodo que precisa ser biopsiado, que precisa ser analisado melhor. Isso daí não parece ser um linfonodo reacional. Reacional é doloroso, eritematoso, tá certo? Então, um linfonodo desse, ele merece nossa atenção especial. E aqui da região inguinal, tá certo, gente? A região inguinal é uma região geralmente difícil de abordagem. Por quê? Porque é um local de drenagem de uma região muito ampla, que é a região dos membros inferiores. Além disso, o nosso trato geniturinário, que é um trato geralmente infectado, em contato direto com o meio ambiente. Então, é um local que realmente é difícil de avaliação. Tanto que aquele valor de 1 centímetro não vale para cá, a gente só considera linfonodo aumentado na região inguinal acima de 1,5 centímetro. Alguns autores colocam até 2 centímetros para valorizar linfonodo da região inguinal, tá certo? Então, aqui são os locais de drenagem, tá certo? As doenças sexualmente transmissíveis, quase todas podem dar adenomegalia
região. Qualquer inflamação foliculite que eu tiver nos membros inferiores, eles podem causar erisipela, celulite, qualquer coisa pode causar adenomegalia na região cervical. E os malignidades também podem estar presentes nessa região. Linfoma, carcinoma de célula espinhal, carcinoma do pênis, tá certo? Geralmente não é um linfonodo muito bom para biopsiar. Só se for o único local que eu tenho linfonodo for a região inguinal, a gente vai biopsiar o inguinal. Se eu tiver qualquer outro linfonodo para biopsiar, a gente sempre prefere mais cranial e mais proximal, tá certo, gente? Então, se eu tiver linfonodo cervical, eu vou preferir o cervical. Inguinal eu só vou biopsiar se for o último jeito, porque tem várias condições reacionais do linfonodo inguinal. Então, aqui tem um baita de um linfonodo, tá certo, gente? Esse paciente, no final das contas, teve uma leucemia, linfoma de células T do adulto, tá certo? A biópsia relacionada a um vírus, tá? É um paciente que tem uma adenomegalia bem significativa, pouco responsiva a tratamento quimioterápico. Falamos das medicações, gente. Diversas medicações podem cursar com linfadenopatia. Quais são essas medicações? O halopurinol, que é uma medicação que serve para o controle do ácido úrico, um beta-bloqueador, que vocês devem conhecer, que é o atenolol, o inibidor de ECA, que é o captopril, vocês devem conhecer também, anticonvulsivante, a carbamazepina e a fenitoína, ambos são anticonvulsivantes, ambos aumentam o risco de ter adenopatia. Sais de ouro hoje são pouquíssimos utilizados, mas usados na artrite reumatoide. Hidralazina é um antipertensivo. Tá? As penicilinas, né, uma classe de antibióticos dos mais importantes. Primidona, pirimetamina é um antibiótico. Quinidina é um antiarrítmico. Sulfametoxazol, trimetoprim também antibiótico. Sulindaco, anti-inflamatório. Então, praticamente nós temos medicações aí de todas as áreas que podem levar à linfadenopatia. Gosto muito de chamar a atenção para a fenitoína, porque a fenitoína simula muito doenças hematológicas, tá certo? Então, quais são as características? Mais uma vez, gente, abordei clinicamente, vi que a idade era importante, quantidade de linfonodo, como eram esses linfonodos, e as características do nódulo especificamente. Quantidade e forma, tá certo? Então, é diferente se eu tiver uma linfadenopatia localizada em uma só região, de uma linfadenopatia generalizada. Meu raciocínio vai ser diferente. Generalizada, eu tenho mais de 2 regiões acometidas. Consistência, fibra elástica, que é o normal, endurecido, que pode acontecer em algumas doenças linfoproliferativas, ou pétreo, geralmente linfonodo que parece pedra, está muito relacionado com tumor sólido, tá certo? É muito importante essa característica. Sinais inflamatórios, eritema, dor e calor. Isso fala muito a favor de que seja reacional. Ah, eu tenho infecção aqui no couro cabeludo, tá certo? Aumentou um linfonodo aqui pré-auricular, bem doloroso, na hora que pega dói, ficou um pouquinho vermelho. Gente, isso deve ser inflamatório mesmo, pode ficar mais tranquilo quanto a esse linfonodo. Lembrando que aqui no nosso meio, eu tenho um linfonodo isolado cervical, que está bem inflamado, persistindo inflamado há muito tempo, lembra de tuberculose, tá certo, gente? Mobilidade versus aderência. Os tumores, os linfonodos reacionais, geralmente eles são bem móveis, eu consigo mexer ele comparando com os planos profundos, diferente dos neoplásicos, que geralmente invadem os tecidos profundos e eu não consigo mobilizar muito esse linfonodo. Então, o que é mais importante? Isso ajuda a diferenciar, mas geralmente essas características qualitativas isoladas, elas não são boas preditoras de malignidade. Ajudam, mas não batem o martelo. O linfonodo persistente, grande, está em dúvida, manda biopsiar. Tá certo, gente? A prova final é a biópsia. Tá? Então, isso ajuda muitas vezes para você ficar assim, vou esperar mais 2 semanas, ou esperar mais 6 semanas para ver se esse processo esfria. Não esfriou, biópsia. Pistas, tá certo, gente? A gente precisa, quando a médica é mais ou menos como se fosse um detetive. Então, eu preciso de algumas pistas para me ajudar a tentar identificar qual é a patologia que o paciente tem. Então, por exemplo, aqui em cima, o paciente tem febre, sudorese noturna, perda de peso,
localizado na supraclavicular, poplítea, região ilíaca, tem baço palpável também. Tem que lembrar do quê? Leucemias e linfoma, gente. Esses sintomas de febre, perda de peso, sudorese noturna, são sintomas que a gente chama de sintomas B dos linfomas, tá certo? Então, isso é bem importante na história clínica. Se eu tenho sinais associados, eu tenho que lembrar dessas patologias. Febre, calafrio, fraqueza, dor de garganta, náusea e vômito, diarreia, outros sintomas que chamam a atenção. Pode ser uma infecção bacteriana, eu estou com dor de garganta, odinofagia, estou com febre há 3 dias, apareceu um linfonodo bem aqui. Isso pode ser uma infecção bacteriana, uma mononucleose infecciosa, pode ser tuberculose. Lembra de tuberculose no nosso meio, tá certo? Paciente tem um comportamento sexual de alto risco, tem mais de 3 parceiros por ano sem proteção. Aí você tem que lembrar especialmente se for adenomegalia na região inguinal, tem que lembrar das doenças sexualmente transmissíveis, tá certo, gente? Contato com animal, tem uma doença que é frequente, de vez em quando a gente recebe para avaliação, que é a doença da arranhadura do gato, tá? Então, teve a arranhadura do gato, apareceu geralmente a arranhadura na mão e o linfonodo é na região axilar. Tá certo, gente? Então, teve essa história. Lembra que existe a doença da arranhadura do gato, tá certo? Que é uma bartonelose. Tá? Toxoplasmose, especialmente quem tem contato com fezes dos animais, especialmente gatos também. Lembrar que quem entra em contato com coelhos, tá certo? Cabras podem ter contato com antrax, com brucelose, com tularemia. Aqui no Brasil, isso não é muito frequente, tá certo? Comida não cozinhada ou não adequadamente cozinhada, também eu posso ter o bacilo do antrax, a brucelose, toxoplasmose. Se eu tiver viagem recente, eu tenho que lembrar das doenças que são endêmicas naquela região, então tem que pesquisar quais são as regiões endêmicas. Foi para a Europa, voltou com raste cutâneo, adenomegalia, pode ser doença de Lyme. Tá? Eu tenho artralgia, tenho mancha na pele quando exponho ao sol, tenho edema nas articulações, febre, fraqueza muscular. Tenho que lembrar da possibilidade das doenças autoimunes, tá certo? Como lúpus. Gente, aqui é só para dar uma ideia, tá certo? Para vocês, geral, vocês vão estudar a maioria dessas condições durante o curso, vocês não têm a obrigação de saber tudo isso ainda, tá certo? Mas o que eu queria particularizar? Paciente com febre, sudorese noturna e perda de peso, lembra dos linfomas, tá certo? Paciente com febre, calafrio, linfonodo geralmente único, inflamado, lembra de tuberculose, tá certo? Teve a arranhadura do gato, que talvez seja o mais comum no nosso meio, lembra da arranhadura do gato, tá certo? Paciente tem comportamento sexual de risco, lembra da possibilidade de ser um DST, especialmente nos pacientes que têm linfadenopatia inguinal. Só um minutinho que eu estou com um problema aqui. Então, no nosso meio, paciente com adenomegalia isolada, com sinais inflamatórios, febre, perda de peso, lembrar de tuberculose. Quando eu faço a biópsia, eu vou evidenciar os granulomas caseosos, tá certo, gente? Então, lembrem dessa possibilidade aqui no nosso meio. Nós somos de uma área que é endêmica para a tuberculose. Então, paciente com adenomegalia isolada não quer dizer que é única, não, que é de uma região, tá certo, pessoal? Com febre e perda de peso, se tiver biópsia com granuloma caseoso, gente, isso é tuberculose, até que prove o contrário, tá? Aqui é só uma abordagem, tá certo, gente, de como é que a gente vai fazer um pouquinho a diferenciação das condições se são benignas, se são malignas, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma história clínica bem detalhada do paciente,
tá certo? Com tudo aquilo que a gente já conversou, idade, quando é que apareceu, quais são os sintomas que são associados, se foi importante história sexual, tá? Vou fazer o exame físico com todas aquelas descrições, localização, a doença é localizada, é disseminada, qual é o tamanho do linfonodo, ele é aderido, não é, qual é a consistência do linfonodo, eu vou fazer toda essa abordagem, tá certo? Quando eu faço essa abordagem e o diagnóstico é de uma doença benigna ou autolimitada, ela vai ser tratável, por exemplo, uma infecção de garganta que promoveu uma adenomegalia na região cervical e precisa fazer o tratamento com antibiótico, você vai dar o antibiótico e acabou. Se não for tratada, por exemplo, é uma infecção viral, por exemplo, tá certo? Você vai fazer as medidas de suporte. O paciente está com dor, você vai dar remédio para dor. O paciente está desidratado, você vai dar medicação para melhorar, vai orientar a hidratação e você vai seguir o paciente. Resolveu o problema, acabou-se. Tá certo, gente? É uma preocupação a menos. Se a minha história, tá certo? O paciente tem... Gente, só um minutinho, deixa eu só... Se o paciente tem história de Hashimoto, tem história de dor articular, tá certo? Tem alguma história de doença autoimune e na tua triagem inicial da tua história você acha que pode ser uma doença autoimune, tá certo? Ou alguma outra causa infecciosa específica, toxoplasmose, alguma coisa do tipo, aí você vai pedir os testes específicos. Se esses testes forem positivos, por exemplo, o paciente tem toxoplasmose, ele precisa de tratamento, não tem tratamento, é só suporte, eu vou dar o tratamento de suporte. Tá? Não, esse paciente tem toxoplasmose, eu vou necessitar fazer o tratamento para ele, então vou indicar qual vai ser o tratamento. O paciente tem lúpus, eu vou começar o corticoide, uma cloroquina, por exemplo, e vou encaminhar ele para o reumatologista, porque provavelmente isso daqui é do lúpus. Se não for, se for negativa, aí a gente vai para as causas inexplicadas, que essa daqui é a de mais difícil abordagem. Fiz a minha história, é um linfonodo que é muito grande, que está persistindo durante muito tempo, é muito endurecido, tem aderência a planos profundos, o paciente está perdendo peso, eu estou suspeitando que possa ser uma doença neoplásica, e aí eu vou ter que fazer os testes específicos, ou a biópsia excisional. Geralmente, para abordagem de linfonodo, nós temos que analisar a biópsia como um todo. Se a biópsia for negativa, eu vou para linfadenopatia inexplicada. Se a biópsia for positiva, eu vou tratar de acordo com o diagnóstico que foi dado. É uma neoplasia de estômago, vou encaminhar para um oncologista para fazer o tratamento adequado. Inexplicado, tá certo, gente? Que é aquele que a minha história eu não consegui definir direito para onde é que eu tenho que ir com esse paciente. Assim, eu não consegui fechar um diagnóstico de uma maneira muito clara, tá certo? Eu fiz os testes serológicos, minha história não diz que era autoimune, não parece ser maligno, eu não estou seguro ainda que é uma condição completamente benigna, como é que eu vou fazer essa abordagem? Então, eu posso ter aquelas causas que são mais raras. Lembram do nosso Miami, tá certo? A nossa mnemônico para as possíveis etiologias pode ser aquelas doenças da miscelânea, que são aquelas doenças mais raras e muitas vezes eu preciso biopsiar para dar o diagnóstico. Então, se eu tiver algum teste específico, eu posso fazer o teste. Se não, eu vou fazer toda a revisão para saber se tem fator de risco para malignidade. Aqui, gente, vocês estão vendo que afastar a malignidade é uma coisa que é muito importante, tá certo? Se o paciente for de alto risco, vê de novo direitinho se não é malignidade ou não. Se o paciente é de baixo risco para malignidade, você vai ver se a doença é localizada ou se a doença é generalizada. Se a doença for regional, for localizada, tá certo? Eu posso observar o paciente por mais ou menos um mês e vou ver se aparece alguma outra coisa que me ajuda nesse diagnóstico. Tá? Se ela for generalizada, eu vou pedir o hemograma e vou pedir uma série de exames, incluindo
teste para autoimunidade, vou incluir PPD para avaliar a tuberculose, vou pedir um hemograma, vou pedir anti-HIV, tá certo? Se for negativo, aí eu vou biopsiar esse linfonodo que é normal. Se ele der algum daqueles diagnósticos, doença de Castleman, doença de Kikuchi, eu vou tratar apropriadamente. Se ele for negativo, eu vou seguindo esse paciente até que a história clínica me ajude a dar algum diagnóstico. Então, gente, a abordagem é uma abordagem bem ampla, ela é muito baseada na história clínica, tá certo? A história clínica já pode me ajudar a pedir os exames que são mais adequados e vai ter uma situação que é essa inexplicada, que a história clínica não consegue me ajudar de uma maneira clara a saber qual é o diagnóstico do paciente, e aí eu vou ter que usar de mais exames laboratoriais para tentar diagnosticar. Essa tabela é extremamente importante, tá certo, gente? Talvez seja o que eu mais quero que vocês aprendam nessa aula. Quando suspeitar de malignidade, quais são os fatores de risco para a malignidade? Então, idade maior do que 40 anos, lembram? Maior do que 40 anos, 4%, menor do que 40 anos, 0,4%. Duração da linfadenopatia maior do que 4 a 6 semanas. Se resolveu até 4 a 6 semanas, deve ser uma condição reacional, uma condição benigna. Linfadenopatia generalizada, quando eu tenho mais de 2 cadeias acometidas, fala mais a favor de ser alguma outra condição. Sexo masculino tem maior risco para malignidade. O linfonodo ele não volta para o seu tamanho basal depois de 12 semanas. Eu tive uma infecção de garganta, o linfonodo aumentou, 4 semanas depois ele voltou ao normal. Esquece, passou, já foi resolvido. Mas aumentou e ele permaneceu, teve inflamado no início, mas aí ele não voltou para o tamanho padrão, ele continuou grande, dá importância para esse linfonodo. Localização supraclavicular. Gente, localização supraclavicular sempre é uma localização importante e é suspeito para neoplasia, sim. Se eu tivesse sintomas sistêmicos associados, febre, sudorese noturna, perda de peso e hepatosplenomegalia, lembrando que sintomas sistêmicos podem acontecer nas condições infecciosas também, mas nas doenças malignas, nos cânceres também vão aumentar. E a raça branca também é um risco para malignidade. Então, gente, aqui essa tabela é uma tabela muito importante sobre quais são aqueles pacientes que a gente deve perder um pouquinho mais de tempo avaliando melhor o risco de neoplasia, o risco de câncer. Alguma Professor, dúvida? Pois não. o senhor comentou o fato dos sintomas sistêmicos serem tanto se for característica de malignidade quanto de processo infeccioso. Aí Isso. como que eu vou diferenciar bem, tipo, no câncer é contínuo os sintomas, ou é tipo esporádico, ou é igual ao infeccioso? Não, a febre relacionada com as doenças malignas tem um padrão de ser recorrente, não uma febre contínua, não uma febre todos os dias. Apresenta uma febre, passa alguns dias sem febre e a febre volta, tá certo? Essa febre é muito descrita nos linfomas, chamado febre de Peu-Epstein, tá certo? Então, é uma febre que ela não é contínua, tá? A febre da tuberculose, tá certo, gente? Que é o principal diagnóstico diferencial, por exemplo, com a doença linfoproliferativa, porque também dá febre, também dá sudorese noturna, também dá perda de peso, tá certo? Então, algumas vezes, para você diferenciar, você vai ter que fazer a biópsia do linfonodo. Sem a biópsia do linfonodo, é impossível de fazer essa diferenciação. E, obviamente, se for tuberculose, eu preciso tratar da mesma forma de que se for um linfoma. Então, você está com um paciente com febre persistente, o que isso vai te dizer? É mais provável de eu precisar tirar esse linfonodo para eu esclarecer o que está causando o problema. Tá certo? Aqui e ali são os fatores de risco para a malignidade. A febre, quando tem febre, é maior risco para a malignidade, sim. Mas não quer dizer que é malignidade porque tem febre. Então, paciente teve sintomas sistêmicos, talvez seja um paciente que mereça a biópsia do linfonodo, se não for temporário. Porque assim, eu posso ter febre com dor na garganta e linfonodo, tá certo? Então, eu posso esperar um pouquinho. Mas um linfonodo que está 2 meses, com febre de vez em quando, esse merece abordar e merece biopsiar. Se eu biopsiar e tiver granuloma caseoso, tuberculose. Tá certo? Certo, professor, ficou claro. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente, da parte da adenomegalia? Ou podemos passar aqui para
para a parte da abordagem da esplenomegalia já. Então, vamos passar, tá certo? Então, da mesma forma aqui, gente, história clínica, como é a palpação do baço, tudo isso vai ser extremamente importante na avaliação, tá? Obviamente não tem nenhuma... A gente sempre queria ter aquela certeza, isso daqui parece muito com isso, então esse paciente eu não vou biopsiar, e esse eu vou... Muitas vezes eu tenho que biopsiar alguns quadros reacionais para dizer que não é uma doença neoplásica num paciente que tem muito risco. Tá certo, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Obviamente, a gente não vai mandar biopsiar todo mundo, não tem para quê, não tem para que correr esse risco, não tem sentido nenhum, mas alguns pacientes, mesmo com doenças benignas, talvez precisem ser biopsiados, porque eles têm risco importante de doenças malignas. A abordagem da esplenomegalia. Agora vamos abordar esse outro órgão. Gente, eu gosto de pensar como se o baço fosse um linfonodo bem grande. Tá certo? Então, ele também é um órgão de defesa, ele é um órgão que consegue concentrar muitos macrófagos, consegue concentrar muitos linfócitos, então, ele é um órgão bem chave na nossa defesa, tá certo? É como se fosse um linfonodo muito grande. Então, ele vai ser o filtro, ele vai ter a função do linfonodo bem maximizada. Então, como é que eu vou dizer que o paciente tem o baço aumentado de tamanho, que a gente vai chamar de esplenomegalia? Então, esplenomegalia é caracterizado por aumento do volume ou do tamanho do baço. Como um padrão ouro, é o peso maior do que 250 gramas. Obviamente, eu costumo falar na minha tutoria, os meninos já sabem que padrão ouro é uma coisa que a gente não usa. Tá certo? E esse exame é o exame padrão ouro. O que quer dizer? Esse é um exame que é quase inútil, que quase nunca eu vou usar. Tá certo? Então, obviamente, eu não vou tirar o baço de uma pessoa para saber se ele tem mais do que 250 gramas, para eu dizer que ele é de tamanho aumentado. Mas esse é considerado padrão ouro, tá certo, gente? O peso maior do que 250 gramas. Geralmente, quando o baço ele é palpável, a gente já considera que ele está aumentado de volume. O baço ele não deve ser palpável, ele deve ficar abaixo do rebordo costal esquerdo. Tá? E algumas coisas são importantes. A esplenomegalia maciça, que é a esplenomegalia muito grande, é quando o maior diâmetro é maior do que 20 centímetros ou o peso maior do que 1 quilo. Tá? É uma condição rara, aproximadamente 2% da população americana apresenta esplenomegalia. Tá certo, gente? Então, 0,6% linfadenopatia no geral, tá certo? E 2% da população apresenta esplenomegalia. Esplenomegalia, toda vida que vocês palparem um baço, esse baço está aumentado de tamanho. Se esse baço for maior do que 20 centímetros no maior diâmetro, em exame de imagem, é uma esplenomegalia maciça. Tá? Qual é a função normal do baço? Então, ele tem pelo menos essas 4 funções aqui, tá certo, gente? A primeira função é uma função imune, que é muito parecida com o linfonodo. Ela faz o clearance de micro-organismos e partículas antigênicas sistêmicas. Então, o baço é cheio de macrófago, o baço é cheio de linfócito, e ele é capaz de limpar micro-organismos, ele é capaz de limpar antígenos que podem causar problemas. Outra coisa, ele tem muito linfócito acumulado, tá certo, gente? Muito linfócito acumulado. Então, é um local importante para a síntese das imunoglobulinas, que são fundamentais na nossa imunidade humoral, né? Os anticorpos são fundamentais na nossa imunidade humoral. Vocês devem estar vendo isso durante na cadeira de imunologia, que acontece junto aqui com a hematologia, tá certo? Hemocaterese, que vocês já devem saber o que é, já discutiram aí o primeiro caso de anemias, né, anemias carenciais na tutoria, e a hemocaterese é a destruição das hemácias. Ela acontece principalmente no baço e é responsável pela recirculação do ferro, que é o mais importante, tá certo, do metabolismo do ferro, é essa recirculação. Nós absorvemos muito pouco. E a hematopoese no período embrionário também acontece no baço. Então, o baço tem diversas funções que são muito importantes. Funções imunes, função na destruição das hemácias e recirculação de ferro, e mesmo pode assumir a hematopoese em algumas situações raras.
E quais são os mecanismos que esse baço pode aumentar, gente? O que pode levar o baço a aumentar de tamanho? Tem alguns que são importantes. Por exemplo, congestão. O que é congestão? Acúmulo de líquido. Por exemplo, eu tenho uma hipertensão na veia porta. A veia porta é uma das de drenagem da veia esplênica. Então, o fluxo sanguíneo da veia esplênica vai estar interditado, vai começar a acumular líquido no baço e ele pode aumentar de tamanho. Então, hipertensão portal é uma causa de esplenomegalia por congestão. Diga-se de passagem, frequentemente recebemos pacientes para avaliação de citopenias e não é nada mais do que hipertensão portal e hiperesplenismo. Infiltração, por exemplo, nós temos doenças de depósito. Uma delas, que é a doença de Gaucher, tá certo? Que tem as células esfumaçadas na medula óssea, ela comete baço, osso e medula óssea, especialmente, pode acometer sistema nervoso central, especialmente na doença pediátrica. Nós, hematologistas, vemos mais os adultos, tá certo? Com doença de Gaucher, que é uma deficiência de uma enzima lisossômica, que é a alfa-cerebrosidase. Eu posso ter mecanismo imune, por exemplo, acontece na endocardite infecciosa, na sarcoidose, nas doenças autoimunes, nas doenças hemolíticas, anemias hemolíticas, que a gente vai ter oportunidade de estudar durante o semestre, tá certo? E os neoplásicos, como os linfomas e as leucemias, também podem aumentar o baço. Então, gente, pelo menos 4 possíveis causas aqui diferentes de aumento do baço: congestão, infiltração, imune e neoplásico. E como é que eu vou abordar um paciente que está com esplenomegalia? Tá certo? Eu tenho que me fazer algumas perguntas. Mais uma vez, medicina é como se fosse detetive. Vocês vão ser detetives, vão ter que pesquisar se tem alguma coisa que pode te ajudar no diagnóstico. Então, o paciente tem uma doença conhecida que causa esplenomegalia. Por exemplo, ele tem uma infecção como calazar. No nosso meio, gente, calazar é muito importante. Paciente com pancitopenia, febre, esplenomegalia, tem que pensar nessa possibilidade. Mononucleose infecciosa. O paciente tem uma doença hematológica já conhecida, por exemplo, anemia hemolítica congênita, como a talassemia major, tá certo? Que dá esplenomegalia bem importante. Ou ele tem uma anemia hemolítica autoimune mesmo e dá uma esplenomegalia um pouquinho leve. Tem uma doença mieloproliferativa. Vamos discutir essas doenças em uma aula posterior, uma polistemia vera, por exemplo. Eu tenho uma doença no fígado, uma cirrose hepática, causando hipertensão portal, ou tive uma trombose de veia porta ou de veia esplênica. Tudo isso pode causar esplenomegalia, tá certo, gente? Então já me ajuda a dar o diagnóstico. Eu não tenho nenhum diagnóstico, eu tenho que procurar uma doença oculta. O paciente tem um sopro cardíaco de origem recente, está fazendo uma febre, será que não é uma infecção da válvula do coração, endocardite, que está causando essa esplenomegalia? Um paciente que tem uma anemiazinha com CHCM aumentado, será que não é uma esferocitose hereditária? O paciente tem sinais de cirrose, eritema palmar, telangiectasia, será que não pode ser uma cirrose que está causando esse aumento do baço? O paciente tem dor articular, tem mancha no rosto quando se expõe ao sol, tem afta de repetição, tem artrite, será que não é uma doença autoimune? O paciente tem um baço, tem dor óssea, tem uma lesão na ressonância no osso, será que não é uma doença de Gaucher? Mais uma vez, as miscelâneas, que são aquelas doenças que eu não consigo organizar em um grupo específico. A sarcoidose, a amiloidose, esplenomegalia tropical, que a gente vai falar um pouquinho dela mais tarde. Se for encontrado qualquer uma dessas condições, eu vou manejar desse jeito, tá certo? Já tenho o diagnóstico, eu vou manejar. Não consegui, gente, fechar o diagnóstico, tá certo? Eu já pensei aqui num monte de coisa, o paciente não tem nada, já fiz os exames para avaliar uma doença oculta e não consegui achar. Por vezes eu vou ter que submeter o paciente à retirada desse baço para poder dar o diagnóstico. Às vezes a doença está lá só no baço, se eu não conseguir fechar esse diagnóstico apropriadamente sem fazer a esplenectomia, talvez eu precise ir para a retirada do baço. Então, presença de sintomas sistêmicos podem sugerir neoplasia, especialmente febre, sudorese noturna e perda de peso, tá certo, gente? Esses são os sintomas B das doenças linfoproliferativas
dificilmente um tumor sólido vai dar metástase para o baço. Dificilmente, não é impossível, mas não é o comum nós vamos vermos tumor sólido dando metástase para o baço. Geralmente ele vai ser uma doença linfoproliferativa mesmo. Se eu tiver alguma alteração focal no baço, o baço está com as imagens sugestivas de granulomas, alguma coisa do tipo, às vezes eu preciso biopsiar para saber que granuloma é esse. Um granuloma caseoso, será com tuberculose? Pode ser, tá certo? Se eu não tiver outro sítio de biópsia que seja mais fácil, por exemplo, o paciente tem esplenomegalia, mas tem um linfonodo cervical, talvez o linfonodo seja mais fácil biopsiar e provavelmente a doença vai ser a mesma. Outra coisa que eu posso fazer é monitorizar o paciente bem de perto e repetir os estudos caso persista. Por exemplo, tem paciente que tem citopenia bem leve, tá certo? Esplenomegalia leve, não está causando problema nenhum para o paciente, por vezes eu não preciso, não está tendo sintoma, não está perdendo peso, não está tendo febre, por vezes eu posso só acompanhar também essa esplenomegalia, tá certo? Não necessariamente eu preciso resolver o problema nesse momento. Eu vou acompanhando, se tiver alguma mudança, eu procedo o que for necessário, a esplenectomia ou o que for necessário para avaliação. Gente, como... Então, gente, quais são as doenças associadas com esplenomegalia? Então, posso ter infecções agudas, subagudas e infecções parasitárias, tá certo? As infecções agudas, a mononucleose infecciosa e suas síndromes de mononucleose-like são as mais interessantes, tá certo? As crônicas, lembrar de tuberculose, de endocardite. Os parasitas ou tropicais tem que lembrar da malária. Então, quem aqui no Brasil é da região norte, tá certo? E tem malária, já teve malária algumas vezes, ele pode ficar com esplenomegalia por conta da malária mesmo, que a gente chama de esplenomegalia tropical. Doenças hematológicas, as doenças mieloproliferativas, nós vamos ter oportunidade de discutir numa aula posterior. Linfomas, vocês já viram algumas coisas. Leucemia, vocês vão ter aula de leucemia. Eu posso ter doenças congênitas, hemolíticas, geralmente, como a esferocitose hereditária, tá certo, gente? Ou as talassemias, especialmente a beta-talassemia major, tá? Ou a anemia hemolítica autoimune e raramente a anemia megaloblástica. As quadras congestivas, tá certo? Cirrose, trombose de veia porta, trombose de veia esplênica, as doenças inflamatórias como o lúpus eritematoso congênito, artrite reumatoide, doenças granulomatosas como a sarcoidose, doenças neoplásicas como as metástases de tumor sólido. Uma vez, metástase de tumor sólido para baixo é muito rara, tá? As doenças infiltrativas, como a doença de Gaucher e a amiloidose, e as miscelâneas. Por exemplo, eu posso ter um cisto no baço, como eu posso ter cisto no fígado, no rim, e não significar muita coisa, mas pode promover o aumento do baço, tá? Então, mais uma vez, nós temos diversas causas, nossa história deve tentar direcionar para o que é mais importante. Só um minuto, gente, que eu tive um probleminha aqui no passador. Então, aqui são alguns exames que são importantes, tá certo, gente? Para nós avaliarmos o paciente, tá certo? Então, na maioria dos pacientes, eu vou precisar de pelo menos um hemograma, tá certo? O baço, ele consegue armazenar uma boa parte das células do sangue. Então, quando o baço está aumentado, geralmente no hemograma eu vou ter citopenia. Geralmente a primeira citopenia é a plaqueta que vai reduzir. Então, geralmente eu preciso do
hemograma para fazer a avaliação, tá certo? E devo ver o sangue periférico também. Vimos que na talassemia, vimos que na esferocitose hereditária eu posso ter algumas dessas alterações, tá? Provas de inflamação, como o VHS, eu posso fazer um teste de sangramento mesmo, né? Avaliação do paciente com sangramento, especialmente naquele que vai necessitar de abordagem cirúrgica ou naquele que pode ser uma alteração hepática. O fígado produz a maioria dos fatores de coagulação, tá? Vou pedir uma bioquímica completa, eu quero saber se o fígado está funcionando direitinho, se o rim está funcionando direitinho, quero saber das provas inflamatórias como o PCR, quero ver como é que está o LDH, quero ver como é que está a minha vitamina B12, tá certo? Posso fazer os testes para algumas infecções, eu quero saber se o paciente tem mononucleose infecciosa, eu posso pedir as sorologias virais para o EBV, para o CMV. Se eu estou pensando numa doença autoimune, eu vou pedir os exames para as doenças autoimunes, o FAM, o fator reumatoide. Eu posso pedir ultrassom, por exemplo, nós vimos que uma causa é trombose, então posso pedir um ultrassom com um Doppler da veia porta para eu tentar dar o diagnóstico dessa possível trombose. Pois não? Oi. Bom dia, professor. Bom No dia. caso da mononucleose, a sorologia tem que ser tirado do linfonodo ou tem que tirar do sangue? Não consegui te ouvir bem. No caso da mononucleose, a sorologia, o material tem que ser tirado do linfonodo ou do sangue? É soro mesmo, viu? É no sangue. Tá bom, obrigado. Viu? E em algumas situações especiais, tá certo? Se eu estiver pensando em doenças específicas, aí eu vou pedir exames bem específicos, tá certo? Para cada uma dessas doenças. Se eu suspeitar de anemia hemolítica autoimune, eu vou pedir o Cumbis, tá certo? Se eu suspeitar que possa ser um calazal, eu posso fazer um K39, tá certo? Então, ou mielograma para avaliação das formas amastigotas, tá certo? Então, eu vou fazer uma seleção de exames gerais e alguns exames que são específicos para o que eu estou pensando. O que é o hiperesplenismo, gente? Geralmente o hiperesplenismo é uma combinação de achados. Geralmente o paciente ele vai ter citopenias, o baço palpável, e isso pode ser secundário a muitas condições, tá certo? Então, geralmente, para eu definir hiperesplenismo, eu tenho que ter essas 4 condições. Então, tenho que ter o baço aumentado de tamanho, que é a esplenomegalia, eu tenho que ter qualquer combinação de citopenias, ou anemia, ou leucopenia, ou plaquetopenia, só lembrando que costuma seguir uma ordem, a ordem é ao contrário do que eu coloquei, geralmente baixa plaqueta primeiro, depois leucócito, depois anemia, tá? Eu tenho uma hiperplasia relativa ou compensatória da medula óssea. O que quer dizer isso? Eu faço mielograma, o mielograma está cheio de célula. A medula está produzindo tudo. O problema não é a medula que não está produzindo as células, é que essas células estão sendo guardadas no baço. E o último critério de hiperesplenismo é quando eu tiro o baço, geralmente eu resolvo as citopenias. Então, gente, hiperesplenismo é uma condição, acontece muito na cirrose hepática, por exemplo, tá? Eu tenho esplenomegalia, tenho citopenia, tenho uma medula óssea que é funcional, que é normal, e eu tenho resposta quando eu tiro o baço, eu faço a esplenectomia e o problema se resolve. Aqui são só algumas causas de hiperesplenismo, tá certo, gente? Tricoleucemia, que é um tipo de doença que talvez mais para frente a gente discuta, mas não vai ser discutido agora no terceiro semestre, tá certo? Então, que é a retenção de um tipo de linfócito, que são esses tricolinfócitos na polpa vermelha. Eu tenho a cirrose hepática, que é muito mais congestivo, tá certo? Aumento das células circulantes. Doença de Gaucher, que é uma doença de depósito, então eu vou ter o armazenamento de células circulantes e anemia dilucional. Síndrome de Felt, que é relacionada com uma condição autoimune, que é a artrite reumatoide, que é a hipertrofia do sistema imune, e eu vou ter a talassemia major, que vai acontecer uma hipertrofia do sistema retículo endotelial. Na talassemia major, gente, é uma anemia hemolítica. Então, a hemocaterese vai estar extremamente funcionante, porque é uma célula que
tem uma meia-vida muito curta, ela é destruída muito rápida na circulação, por isso que eu tenho uma hiperplasia bem importante do sistema retículo endotelial. No Ceará, gente, vocês não podem esquecer disso. Da mesma forma que não vão abordar linfonodo, esquecendo de tuberculose, no Ceará eu não quero que vocês esqueçam de abordar um paciente com esplenomegalia. Vocês precisam lembrar de calazar, tá certo? Então, é uma causa importante de pancitopenia com esplenomegalia volumosa. Geralmente é um baço bem grande mesmo, tá certo, gente? E geralmente o paciente vai estar com febre, é uma pancito, anemia, neutropenia e plaquetopenia, com febre e o baço com crescimento progressivo. Geralmente, quando eu peço as proteínas totais e frações, eu vou ver uma hipergamaglobulinemia, que é policlonal, e eu vou ver dentro do macrófago, tá certo, gente? Eu faço um mielograma e dentro do macrófago eu consigo ver aquela formazinha ali, a mastigota, no canto superior direito aí de vocês, tá certo? É a figura esquerda, tá? É a figura que a gente vê no mielograma. Então, é um protozoário do gênero Leishmania que vai causar essa condição e eu consigo dar o diagnóstico com o mielograma, vendo essas formas dentro do macrófago, e eu tenho um teste sorológico que chama K39. Então, aqui no Ceará, pancito febril, com esplenomegalia e a presença das formas amastigotas ou K39 positivo, gente, isso daqui é calazar até que prove o contrário. E a esplenomegalia tropical também é importante no Brasil, não é tão importante aqui no Ceará, porque nós não temos malária, mas é uma condição bem importante. Por vezes recebemos pacientes que vêm do norte e é um diagnóstico que às vezes a gente tem que considerar, tá? O que é essa esplenomegalia tropical? O mecanismo exato nós não sabemos ainda, porém acha-se que o plasmódio ele vai levar a uma modificação da resposta imune com estimulação de linfócitos B policlonais, ou seja, eu vou produzir um monte de imunoglobulina como um monte de diferentes antígenos sem muita necessidade, né? O plasmócito ele consegue mexer com a nossa imunidade, ele consegue ativar os nossos linfócitos B dessa forma. Então, a produção excessiva de imunoglobulina, tá certo? E essa resposta vai independer do controle dos linfócitos T supressores. Então, pode acarretar citopenias, porque o baço está aumentado de tamanho por conta de inflamação, e aí o baço armazena muitas células, tá certo? Além disso, essa condição inflamatória importante causa mais citopenias do que é o esperado só pelo hiperespenismo, tá certo, gente? Então, quando eu falar de esplenomegalia tropical, gente, vocês têm que lembrar de malária, tá certo? Isso é do próprio plasmódio. O plasmódio ele ativa o nosso sistema imune. Ativação policlonal de linfócitos B, ativação, supressão dos linfócitos T, tá certo? Então, essa reação inflamatória pode levar à esplenomegalia. Então, tem alguns critériozinhos para o diagnóstico, tá certo, gente? Que é paciente que é residente ou que veio de uma área endêmica para malária. Então, paciente veio do Pará, paciente veio do Amazonas, daquela parte mais ocidental do Maranhão, tá certo? Que são áreas endêmicas para malária. Eu tenho esplenomegalia crônica, frequentemente maciça. Lembra que maciça é maior do que 20 centímetros na imagem. IgM sérico aumentado. Lembra que ele ativa policlonal várias imunoglobulinas, tá certo? Vários linfócitos B. Então, aumento do IgM sérico. Altos tipos de anticorpo antimalárico. Eu peço a sorologia e eu vou ter altos títulos de sorologia. Eu posso ter linfocitose sinusoidal hepática, nem sempre eu vou fazer esse paciente fazer biópsia hepática, mas algumas vezes para diagnóstico diferencial pode ser importante. E uma coisa que é bem importante é a resposta clínica e imunológica quando eu faço o tratamento para malária, tá certo? Eu faço profilaxia e geralmente o paciente melhora de uma maneira significativa. Gente, qual é a complicação mais temida da esplenomegalia? Tá certo? Então, especialmente quando ela é maciça, tá? É a ruptura esplênica. Então, gente, aquele paciente que tem o baço grande,
Isso pode acontecer espontaneamente com um pequeno trauma, um trauma maior, por exemplo, obviamente, o paciente que tem um baço grande sofre um acidente automobilístico, ele tem uma chance maior de lesar o baço, tá certo? Mas isso pode acontecer, inclusive, de maneira espontânea. Como é que vai ser a expressão clínica? Gente, eu estou lá, o baço ele rompeu, seja com um pequeno trauma, seja um trauma maior, ou seja espontâneo. O que vai acontecer é que eu vou ter um sangramento para dentro da cavidade abdominal, tá certo? Então, o quadro clínico vai ser um quadro de choque hemorrágico, queda abrupta ou abrupta de hemoglobina, e é potencialmente fatal se eu não suspeitar. Então, o paciente tem o baço grande, ele chegou chocado, muito pálido, lembra da possibilidade de ele pode ter feito a ruptura esplênica, esse paciente tem que ir para a cirurgia de urgência, tá? Tratamento, na maioria das vezes, é um tratamento cirúrgico. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, tá certo? Acho que a gente conseguiu manter mais ou menos o tempo que estava previsto, e eu estou disponível para tirar qualquer dúvida sobre alguma das coisas que foi abordada durante a aula. Obrigado pela aula, professor, foi muito boa. Muito obrigado pela aula. Vou checar aqui, gente, se tem alguma coisa no chat, tá? Vai ter um aviso, tá certo, pessoal? No chat pediram para avisar, por favor, fiquem, não saiam agora. Vai ser um aviso da direção ou da coordenação ou é um aviso interno para vocês, gente? É um aviso interno, professor. Obrigado por avisar aí. Gente, vocês estão me escutando? Então, pronto, gente, eu estou ainda disponível aqui. Qualquer coisa vocês podem falar, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, é só chamar e vocês podem passar o recado que vocês desejam aí da comissão. Obrigada, professor. Gente, é o seguinte, é um aviso bem rapidinho sobre a Assembleia de Pais e Alunos que vai acontecer no dia 1, certo? Na próxima terça-feira, depois da nossa prova. Vai ser às 19h30, lá no La Maison. Obrigada, Iana. A gente colocou aquela enquete, várias enquetes, na verdade, nos melhores amigos da turma, e a gente viu que tem muita gente, né, grande parte da turma tem interesse, sim, pelas festas da comissão e pela festa de formatura e tal. Sendo que a gente também sabe que tem muita gente que tem muita dúvida sobre essas festas, né, colação de grau, aula da saudade, festa de formatura, enfim. E aí, gente, essa assembleia vai acontecer justamente para explicar para vocês e para os pais de vocês como que vai acontecer todas essas festas. Como que elas vão ser separadas, como que tem gente que quer participar só da colação de grau,